Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa do Interior ao Sagrado. Estamos no episódio 8, Esperança Inesgotável. E o nosso tema é esperança versus expectativa. Aonde você tem depositado a sua esperança? Eu convido você a enxergar uma vida com esperança, mesmo em meio ao caos. A mudar a sua perspectiva. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial. Te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo nesta jornada. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem que eu acredito que é uma mensagem muito pertinente para esse período que é o período de final do ano, sobre esperança e a esperança inesgotável. Eu sei que pode parecer um pouco até confuso, né? E algo que seja uma utopia falar sobre uma esperança inesgotável. Quando, de repente, você está vivendo algo que você está sem perspectiva, onde as suas expectativas foram extremamente frustradas, onde, de repente, você foi pego muito de surpresa. Você está vivendo uma grande dificuldade, uma grande dor, onde você está sem chão. De repente, esse ano de 2024 foi um ano muito difícil para você. E provavelmente você tenha idealizado, lógico, todos nós idealizamos no ano vindouro, um ano maravilhoso, porque nós sempre temos planos, né? E nós desejamos realizá-los. Nós desejamos ter muitas realizações e principalmente dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E isso é algo que realmente nos traz muita alegria e muita felicidade. Mas sempre vem surpresas e às vezes esse plano ou os planos que você fez de repente não deram tão certo. Ou de repente tomou um curso totalmente diferente daquilo que realmente você tinha planejado. De repente pode ter te sobreveio uma doença inesperada, repentina, que mudou todo o fluxo da sua vida e das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas próximas que fazem parte da sua vida e que te amam muito, e você ficou sem chão. E como lidar com isso? Como lidar com essa má notícia? Como lidar com essa situação repentina, onde realmente você não vê mais talvez uma perspectiva de futuro, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, queridos, eu quero te trazer uma palavra, que é uma palavra de esperança. E a esperança inesgotável, ela só existe, você só consegue nutrir e retroalimentar essa esperança de uma maneira inesgotável, ou seja, que não se acaba nunca, em Deus. Então hoje eu quero ministrar no seu coração. E eu espero que te traga um ensinamento e que esse ensinamento seja semeado e frutificado no seu coração, para que você acredite que quando nós cremos, porque confiamos em Deus, nós naturalmente temos a esperança nele. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas por nós sabermos
quem Ele é, conhecermos o caráter dEle, nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. De repente, você conhece alguém que teve a notícia, por exemplo, que foi acometido por um câncer. E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa filha amada do Pai, serva de Deus, que serve o reino de Deus fazendo a obra na direção do outro de uma maneira incansável, incessante, e que inclusive tem um dom de cura, que leva muitas pessoas para Jesus, e que em nome de Cristo se dispõe sempre, mesmo cansada, mas sempre com muita alegria, se dispõe a fazer visitas, a visitar os enfermos e orar pelos enfermos. E através dessa pessoa, Jesus opera o milagre e cura através desse servo fiel que tem um coração disposto a servir o reino dele. E de repente esse servo fiel teve uma má notícia de que está com câncer. E o que geralmente acontece? Uma grande decepção. Se decepciona com Deus, se frustra com Deus, gera uma grande mágoa, um ressentimento de Deus e acaba posicionando Deus como um autor desse evento de injustiça que essa pessoa está sofrendo. E começa a indagar a Deus, questionar a Deus, por quê? Então, eu sei que você não é o único. Todos nós, quando algo de muito ruim acontece conosco, a primeira coisa que nós fazemos é indagar a Deus. Por quê? E a gente ainda pergunta, por que comigo? E você se coloca diante de Deus como um servo fiel, um servo que é obediente e que é um adorador em espírito e verdade e que está sempre seguindo Jesus Cristo de mãos dadas, que ama Cristo, que ama Deus, que ama a Trindade. E acaba se auto-julgando como não merecedor de receber essa má notícia. Se você parar para refletir sobre isso, quando pensamos assim, até inconscientemente, não é intencional, você acaba se colocando superior a outras pessoas. Então, por você caminhar com Cristo, por você ser um seguidor, servo fiel e servir incansavelmente o reino de Deus, fazer a obra, as outras pessoas que não fazem, de repente não fazem com tanta intensidade como você, elas são merecedoras, mas você não. Então, nós precisamos refletir sobre tudo isso. Porque se um dia você pensou assim, ou se você pensa assim, você não entendeu o que é esperança. O que é esperança em Deus. E sim, você viveu uma caminhada com Deus, gerando expectativas em Deus e não em esperança. E aí, você nesse diálogo com Deus, nessas reclamações, nessa indignação, nesse sentimento de injustiça, você acaba se colocando diante de Deus como uma vítima, e uma vítima do próprio Deus. Então, Jesus, eu vou ler aqui para vocês,
Jesus, ele diz assim em Lucas 29, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Você acha que você está isento da cruz? A cada dia tem o seu mal, tem as suas preocupações. Nós estamos vivendo a vida e nós estamos à mercê de a cada dia, porque a gente não prevê o futuro. Então, se você crê em Deus, o que Jesus está querendo dizer? Pegue a sua cruz a cada dia. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É você esvaziar-se de si mesmo, que eu já falei muito sobre isso, e eu falo muito sobre isso. É esvaziar do seu próprio eu. É esvaziar das suas próprias opiniões, dos seus próprios achismos. Aquilo que tanto de repente está preso nas suas vontades, nos seus desejos, das suas expectativas diante de Deus, diante das pessoas e diante da vida. E sim, simplesmente caminhar, confiando em Deus, traçando planos, sim, mas traçando planos, se movendo, crendo que Deus está te direcionando e estar na dependência de Deus, na direção de Deus, e não você totalmente tomar as rédeas. Mas você está se movendo, você está caminhando, sempre debaixo dessa dependência, atento ao direcionamento de Deus, porque a sua esperança está nele. Porque você sabe que pode ser que os seus planos, pode acontecer alguma coisa, imprevistos, que podem mudar totalmente os seus planos. Mas se a sua esperança está em Deus, você sabe que mudou, porque você está dependente de Deus, e se mudou, é porque Deus achou melhor assim. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele vem do futuro à nossa direção. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você está confiando no amor de Deus. Você está confiando, você está mergulhando nesta confiança, na essência da natureza de Deus, que é o amor. Porque Deus é amor. E eu vou ler mais outro versículo para você. 1 João 4,16, que diz assim: E nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Então, se você crer em Deus, se você crê no amor que Deus tem por você, se você tem a convicção de que Deus é amor, você está unido com Deus e Ele está unido com você. Então, você concorda comigo que de uma maneira natural, os seus olhos vão ser benévolos, os seus olhos vão ser olhos de esperança? O seu coração, mesmo vivendo em meio ao caos, em meio à turbulência, onde você não tem perspectiva, não sabe o que vai acontecer, onde você está vivendo um momento muito doloroso, onde você está triste, abatido e sem forças, mesmo assim, você está com o coração grato. E o coração grato, ele suscita a esperança. E é uma esperança que nem você compreende. É uma esperança inesgotável. Você vive uma vida com essa esperança.
Pode passar o tempo que for. Um coração que espera muito fica abatido? Óbvio que fica abatido. O nosso coração se entristece, a nossa alma fica abatida. Porque esperar cansa. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, Lamentações 3. Quando nós trazemos à memória Lamentações 3, 22, 23, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Porque quão grande é a fidelidade de Deus. Então, trazer esperança, a palavra de Deus. Trazer esperança, todos os feitos, as maravilhas, momentos maravilhosos, tudo de maravilhoso que Deus já fez por você. As conquistas, as experiências enriquecedoras, grandiosas. É você trazer essa esperança, é trazer a memória que vai te dar essa esperança. E quando você se sujeita e se submete a isso, o Espírito Santo, ele te ajuda nesse processo. Ele vai trazer a sua memória. Ele vai ministrar no seu coração. Porque você se posicionou e decidiu que você quer sair dessa condição de vítima em que você está vivendo. Porque quando nós ficamos nos lamuriando muito, vivendo em lamentações, em muitas reclamações, você está gerando em você uma grande insatisfação, uma grande infelicidade. Isso é um hábito. E você está tão habituado até ficar falando e a olhar mais as coisas que não são boas do que as coisas boas que às vezes acontecem no mesmo dia. Você vê aquilo de maravilhoso que aconteceu com você, você vê uma gratidão, você contempla aquilo. Mas aí, de repente, acontece algo que não foi tão bom e você volta, olha para aquilo e você acolhe de uma forma e você fica concentrado nessa dor, ruminando isso o dia inteiro e você esqueceu do acontecimento anterior, algo de tão maravilhoso que aconteceu com você. Você ficou concentrado naquilo de ruim que aconteceu com você. Isso é um padrão, é um hábito. E nós precisamos desconstruir esse hábito, prestando atenção e apreciando as coisas boas que estão nas coisas mais simples da vida. É você contemplar. Então, se hoje você está vivendo uma enfermidade e você está nessa condição de vítima, eu quero te dizer que você pode piorar. Isso não vai te ajudar. Agora, mesmo em meio a esse caos que você está vivendo, se você tirar os olhos desse caos que está te gerando sofrimento e voltar os olhos para Deus e depositar não expectativas de como vai ser, se você vai ser curado, se você não vai ser curado, mas independente do que aconteça, a sua esperança está nele, porque você confia no amor dele por você. Não existe ninguém melhor que ninguém. E eu quero te dizer que se as pessoas que são boas, que têm um coração maravilhoso, que amam a Deus e que vive no máximo, da maneira mais
possível, uma vida mais assertiva possível, mais prudente possível, com sabedoria. Uma vida, vamos dizer assim, correta, em obediência. Essa pessoa ela não é mais favorecida do que uma outra pessoa que talvez não tenha tanto esse estilo de vida. Mas existe algo que pode fazer você realmente fazer a diferença. É a sua fé. É a sua fé justamente em meio a situações turbulentas. É você voltar, como eu falei, os olhos a Deus e confiar nele. Confiar no amor dele por você. Confiar na natureza de Deus, no amor de Deus, que é incondicional, imensurável. E sabe o que pode acontecer com você? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu sofri um acidente, eu fiquei 2 meses no hospital. E eu estava vivendo o caos. Eu estava com o braço prestes a ser amputado. E estavam lutando pelo meu braço. E eu fui tão agraciada por Deus que em nenhum momento eu murmurei. Eu não sabia o que ia acontecer, eu senti muito medo de ficar sem o braço. Mas eu nunca vou esquecer disso. Eu lembro que eu no leito, no quarto, eu falei assim para Deus. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que vai acontecer. Mas seja o que for, tudo bem. Só me ajuda. Me ajuda nesse processo. E foi uma luta de 2 meses para o braço permanecer no meu corpo. Foram vários enxertos. Foi uma batalha muito grande. E durante esses 2 meses, a cada dia eu via um milagre de Deus. Em meio a tantas cirurgias, eu tinha 2, 3 cabides de soro, um monte de remédio. As minhas veias já estavam super frágeis. Era no pé, era no pescoço, na mão, em tudo quanto era lugar. Era muita coisa. Eram 2, 3 drenos. Eu não podia me mexer. Tive água no pulmão. Tive início de escara. Só que todos os dias, mesmo eu vivendo tudo isso, cada enfermeira, enfermeiro que entrava no quarto, eles eram maravilhosos. Eles demonstravam cuidado, um cuidado muito grande comigo. Eram carinhosos, eram gentis. E me tratavam com muita empatia. Eu fui socorrida e meu braço passou por várias cirurgias com a melhor equipe médica na época. Foram muitos milagres. Foram muitos milagres. Vocês não têm noção. Durante esses 2 meses no hospital, os milagres que eu vivi. E esses milagres, essas experiências, elas só alimentavam cada vez mais a minha mente e o meu coração a ter esperança. Eu não sabia como eu ia sair desse hospital. Eu não sabia como ia ser minha vida, porque eu era recém-formada. Minha carreira tinha sido truncada. Mas eu sabia que algo de bom ia acontecer. Porque eu sabia que Deus me amava. Deus provocou o acidente? Não. Queridos, Deus não provocou sua doença. Deus não provoca nenhum mal. A questão é que nós vivemos num mundo onde o mal habita.
Nós vivemos na condição da queda. Foi Deus que fez uma criança nascer deficiente? Não. Mas aonde nós podemos ver o atributo de Deus? Em meio a uma situação de caos, de muita dor. Deus não provoca o mal, mas quando nós cremos nele e nós, diante dessa dor, nós decidimos recorrer a ele, ele transforma todo o mal em benignidade. Esse é o caráter de Deus. Então, troque as suas expectativas. Porque as suas expectativas, elas têm a ver com você. Elas têm a ver com seus anseios. Elas têm a ver com a sua vontade, com as suas necessidades, em suprir tudo isso. Mas a esperança em Deus, você se desprende. Você tem necessidade, você tem vontades, você tem desejos, anseios. Mas, Deus, se não acontecer, tudo bem. Amém. Eu vou entender que não era para ser, porque eu confio no Senhor. Mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor, é muito maior, porque os seus pensamentos são maiores que os meus, porque os seus sonhos são maiores que os meus. Essa é a confiança, é a esperança inesgotável em Deus. Se permita viver essa esperança, porque se você se permitir, a cada experiência que você tiver, essa esperança, ela vai aumentar, crescer, até realmente ela se tornar inesgotável. Você que tem pensado em tirar a sua vida, existe um ser que é o maior interessado pela sua vida e que te criou para uma razão. Você tem uma razão de existir. Você tem um propósito. Segura nas mãos de Jesus. Toda vez que vier a dor da angústia, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, segura nas mãos de Jesus e coloque a sua mão no peito e fala: Jesus, alivia essa dor, sana essa dor, me ajuda. Eu tenho certeza que essa dor vai se esvaindo, e você vai ter tanto sono, repleto de um sono, o sono da paz. E você vai adormecer. E o seu sono vai ser um refrigério, um bálsamo. E no dia seguinte, as misericórdias de Deus serão renovadas até essa angústia acabar, até você ser curada dessa depressão. Há tempo para todas as coisas. Enquanto existe vida, até o último fôlego de vida, há esperança. Então aproveite a partir de agora. Mude o seu olhar. Busque mudar a sua mente, o seu coração. E recorra se rendendo à única fonte que é capaz de transformar a sua mente,
de transformar tanto sofrimento, tanta incredulidade, tanto desesperança em amor, em gratidão, em esperança, em paciência, em resiliência. E você vai viver essa resiliência com a paz que excede a todo entendimento que o Espírito Santo de Deus nos dá. É uma paz que nem você compreende, porque é uma paz que não é natural. É uma paz que vem do sobrenatural, que vem do poder de Deus através do amor dele por você. Então, finalize esse ano com essa reflexão e medite profundamente sobre isso. Mas não faça isso sozinho, faça isso com o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te revelar, peça para Ele falar com você e fique atento, escute a voz do seu interior através da sua consciência. Renuncie de si mesmo e deixe o Espírito Santo bradar em você. E tome uma decisão de uma maneira resoluta e inicie o ano de 2025 com uma mentalidade diferente, com uma mentalidade de crescimento. Você que está enfermo, você vai viver a gratidão. Você vai viver a paz que excede a todo entendimento e as coisas vão começar a acontecer. Você vai ter muitas experiências com Deus. Você que está querendo desistir da vida, você vai começar a enxergar cor na vida. E você também vai sentir essa paz. E você vai começar a se sentir muito amado, muito amada. Jesus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo agora. Um Feliz Natal e um maravilhoso, repleto de esperança, gratidão, aprendizado, crescimento, evolução, experiências lindas com Jesus em 2025. Um beijo no seu coração.